E aí, beleza? Meu nome é Leonardo e hoje nós vamos falar sobre PROC-V. Então vai ser uma aula bem simples, muito rápida, para você entender exatamente como você pode utilizar o PROC-V de maneiras mais simples e de maneira um pouco mais avançada. Então vamos direto aqui para a planilha. Eu fiz uma planilha bem simples aqui com 3 coluninhas só, produto, SKU e a quantidade. Então vamos fazer um exemplo para buscar um valor de um produto nessa tabela. Então vou colocar aqui o nome do produto, vou botar aqui maçã. Digamos que a gente queira agora a quantidade de maçã referente a essa planilha. Então eu vou pegar aqui o PROC-V, igual PROC-V, abro parênteses, e o mais importante para você entender como funciona o Excel, como funcionam as fórmulas e como aprender sozinho, você tem que ficar de olho aqui nos valores de procura do Excel. Então a primeira coisa que ele te pergunta aqui para montar essa fórmula é qual o valor procurado. O valor procurado é exatamente o que a gente quer. No caso aqui é maçã, então vou clicar em cima da célula de maçã. Ponto e vírgula, agora ele quer a matriz tabela. O que é a matriz tabela? É a tabela de dados onde contém a informação que você vai buscar. Nesse caso, essa tabelinha aqui. Ponto e vírgula novamente. Número índice de coluna. O que é o número índice de coluna? Se você parar para analisar só essa palavra, você já sabe que é a posição da coluna. E como funcionam as posições da coluna no Excel? Você vem contando da sua esquerda para a direita. Então, a coluna A, ela é uma coluna de valor 1, a B é 2 e a C é 3. Então, a gente quer informação de quantidade. Nesse caso, vai ser o número 3, que é a coluna C. Coloco o 3 aqui, ponto e vírgula. E normalmente, eu quero o valor exato, que é a procura do intervalo. O que ele fala aqui? Correspondência aproximada quando a gente coloca o valor verdadeiro. E correspondência exata quando a gente coloca o valor falso. Nesse caso, a gente quer exatamente a correspondente referente à quantidade para maçãs. Porque eu também tenho na planilha de maçã argentina. Eu quero só o resultado da palavra maçã. Qual é essa quantidade? Ou eu dou 2 cliques aqui no falso, que ele vai preencher com a palavra falso. Eu posso apagar e colocar o número 0, que é referente à correspondência falsa, que é a correspondência de valor exato. Vou fechar aqui, dou Enter, ele já me passou o valor aqui, a quantidade de unidades referente à maçã. Se eu digitar aqui, ó, banana prata, ele vai me dar a quantidade de unidades referente à banana prata. O que eu posso fazer aqui também? Eu posso colocar isso numa lista suspensa. Eu posso vir aqui, ó, inserir, na verdade, em dados, ó. Venho aqui, ó, validação de dados. Eu vou em configurações, eu coloco lista, fonte. Eu marco aqui a quantidade de produtos que eu tenho na base de dados. Clico aqui, dou um OK. E agora eu tenho uma listinha aqui de dados. Eu posso colocar aqui, clicar maçã, o valor já vai atualizar aqui, ó. Bota aqui quantidade. Já atualiza na hora. Banana, mesma coisa. Banana ouro. Ih, tá escrito errado. Ouro. Tá, banana ouro. Maçã argentina. Tudo certo. Existem outras maneiras de utilizar o PROC-V de uma maneira mais avançada. Vou colocar aqui embaixo, vou fazer aqui, vou até marcar aqui, como se fosse uma área mais avançada. Primeira dica, primeira coisa que eu faria, transformar isso aqui numa tabela. Então, primeiro ato, eu venho aqui, inserir, coloco aqui tabela. Coloquei aqui como tabela e aparece aqui, ó, tabela, nome da tabela. Eu vou chamar essa aqui de dados. Beleza, coloquei o nome dados. E agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero também a quantidade, ó. E eu quero isso para uma quantidade de produtos. Eu vou colocar o mesmo exemplo, maçã. E agora vamos ao PROC-V. Igual PROC-V. Abro parênteses. Mesma coisa, valor procurado. É o valor onde eu digitei aqui, onde eu posso depois colocar uma lista suspensa, valor de maçãs. Ponto e vírgula. Matriz de tabela. Agora já vem um diferencial. Como eu coloquei o nome daquela matriz, daquela tabela ali como dados, eu posso escrever aqui, ó, dados.
Tá vendo que ele já marcou a tabela? Ó? Ele tá aqui, ó, dados. Dou 2 cliques aqui, ó, ele marcou a tabela. Ponto e vírgula. Nova dica. Agora, em vez de colocar a quantidade, o número da coluna que eu quero, eu vou chamar mais uma fórmula, que é a coluna. Col. Abro parênteses. Qual é a referência que essa fórmula col pede para ela me corresponder, para ela me dar a resposta referente à coluna que eu quero? Como eu falei, o Excel ele vai mostrando cada coluna com um valor. Se eu quero a coluna correspondente à coluna C, o valor da coluna C, eu tenho que colocar aqui a coluna C. Só que para um incremento dentro dessa fórmula, eu não posso colocar só a palavra C, a letra C, porque ele abre uma gama de outras fórmulas aqui. Eu preciso colocar algum número, então eu vou colocar o número 1. Então quer dizer que ele vai marcar aqui, ó, tá vendo de roxinho, a célula C1, mas ele não vai me dar a resposta referente à célula C1. Ele vai me dar um número de coluna referente à coluna C, que é referente à coluna que está a célula C1. Fecha parênteses. E essa coluna é o número 3, que é o que a gente já fez anteriormente na fórmula de PROC-V anterior. Mesma coisa, eu vou colocar o valor falso, que era a correspondência exata. Vou fechar aqui. Aqui, meu PROC-V escrito de uma maneira mais avançada, utilizando outras alternativas. Se eu mudar aqui, ó, vou botar aqui a banana ouro. Tá aqui, ó, me trouxe exatamente a correspondência exata. Então, já que você já entendeu como é que funciona o PROC-V, eu vou mostrar na prática aqui numa planilha, numa base de dados. Ó, tenho a base de estoque, que foi retirada de um sistema de e-commerce. Eu tenho uma base com a quantidade de produtos. Eu tenho a base com a quantidade de lojas desse e-commerce. Então, a primeira coisa aqui, eu quero entender o que tem nessa base de estoque. Eu quero saber quais são os produtos, quais são as quantidades. Então, de cara, o que a gente pode fazer antes de tratar os dados? É marcar a planilha toda, dar 2 cliques aqui, ó, entre uma célula e outra, só para a gente ter uma noção de quais são as linhas que estão dentro dessa planilha. Ó, eu tenho aqui, ó, um inventório key, eu tenho data key, story key, product key, current key, on-hand quality e outras unidades, outras colunas aqui. Data de update, data de load date. Então vamos lá. O que eu quero saber? Eu tenho aqui primeiro, ó, Story Key. Story Key, nesse caso aqui, é a loja. Que loja é essa aqui? É a loja 197. Eu não sei qual é essa loja 197. E o Product Key é o código do produto. Esse produto aqui, 2257, que produto é esse? Qual é o nome desse produto? Para isso, a gente vai ter que recorrer às outras bases. Eu tenho aqui a base de produtos. Ó, vou fazer a mesma coisa, vou marcar ela aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o Product Key 416 é o Adventure Works Desktop, lá, 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 lá. Então eu tenho aqui o nome do produto. A mesma coisa aqui na base das lojas. Vou abrir aqui. Olha aqui, ó, Story Key 15 quer dizer que é essa loja aqui, ó. É a Contoso Renton Store. Então, beleza. Agora, o que a gente faz quando a gente se depara com um problema como esse? A gente vai utilizar o PROC-V para poder dar o nome a cada um desses itens, para a gente entender e saber fazer as análises de estoque tendo os nomes dos produtos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer como eu mostrei no exemplo anterior. Eu vou criar uma tabela. Então, para criar a tabela, eu vou segurar o Ctrl Shift, vou dar um toque para o lado, vou dar um toque para baixo, assim, ó, eu marco toda a tabela, ó. Ela tem mais 100 mil dados, então 100 mil linhas, então eu vou marcar aqui, venho aqui, ó, inserir tabela, tá aqui, ó, criar a tabela, dou OK. Beleza, criei a tabela, ele tá com o nome de tabela 2 aqui, mas qual o nome que eu vou dar? Eu vou dar o nome que tá aqui, ó. Esse é o nome aqui, estoque, vou botar aqui, ó. Beleza, vou fazer a mesma coisa agora com a tabela de produtos. Venho aqui, inserir, dou um OK, ó. Sempre lembrando de deixar marcado aqui, ó, minha tabela tem cabeçalhos, porque aí ele já utiliza os cabeçalhos que você tem na tabela para poder montar a tabelinha aqui. Vamos lá, vou colocar o mesmo nome, produtos. Beleza, produtos. E vou fazer a mesma coisa para a tabela de dado
de lojas. Dou um OK aqui. Lojas. Beleza. Então, qual a primeira missão que a gente vai fazer aqui? Vamos identificar e vamos mostrar qual é o nome do produto. Esse produto aqui. O que eu recomendo? Como eu recomendo você fazer esse tipo de análise de dados? Você vai fazer ela uma vez. Então, toda vez que você vai baixar essa base de dados nova, você pode substituir a sua base antiga. Mas para você fazer isso, qual é a recomendação? Você fazer na última linha. Por quê? Toda vez que você for substituir essas linhas por uma nova base de dados, a sua fórmula vai ficar salva aqui, com o nome certinho do PROC-V, da análise de dados, do que você tenha feito. Ela vai estar aqui, bem aqui no cantinho. Então, vou colocar aqui, nome do produto. Como eu já fiz isso numa tabela, ele já atribuiu esses dados, já marcou a formatação certinha na tabela. Então, vamos lá. Deixa eu só chegar aqui, para sair um pouco da câmera, aqui, da minha imagem. Então, vamos lá. Igual PROC-V. Abre parênteses. Valor procurado. Qual o valor que eu quero? Qual o valor que a gente quer localizar? É o ID do produto. Então, vamos lá. Nesse caso, o ID do produto é o Product Key. Então, clica aqui. Ele já preencheu. Só de eu clicar aqui, você pode perceber, ele já preencheu ali. Em vez de ele colocar, deixa eu só marcar aqui, a coluna D2, ele colocou aqui, @ProdKey. O que é isso? E o que eu estou insistindo e estou demorando, olhando passo a passo? Porque eu quero que você aprenda sozinho. Você se deparou com essa informação que você ainda não viu. Porque antes eu estava te explicando, falando que tem que ser o número da célula. Cara, curiosidade. Se eu apagar aqui, o que vai acontecer? Vou apagando um a um. Apagando. Olha lá. Cara, tem uma lista aqui, Então isso quer dizer o quê? Toda vez que você cria uma tabela e você vai fazer uma fórmula dentro dessa tabela, você consegue chamar, localizar um produto através do nome. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou procurar Product Key e vou marcar aqui. Se eu fechar o colchete, ele já marcou a coluna toda. Não quero que deixe a coluna toda marcada, eu posso deixar só a linha marcada, porque assim a busca fica menos pesada, fica mais rápido. Para deixar a linha, é só a gente lembrar como é que estava antes, quando a gente clicou. Vamos apagar aqui, Você não precisa ter medo do Excel. Se errar, é só voltar. Vou clicar de novo. Ah lá, a diferença é que tinha um arroba. Então quer dizer o quê? Toda vez que eu quiser localizar uma coluna, é só colocar, abrir um parênteses para chamar a fórmula, valor procurado. Eu quero o valor da coluna e eu sei o nome da coluna, que é Product Key. Vou colocar colchete, arroba e vou selecionar aqui, Product Key. Fecho o colchete, tá lá, marcou exatamente o valor correspondente àquela linha. Eu poderia só deixar a coluna toda, mas para ficar mais leve o Excel, essa tabela de dados aqui tem mais de 100 mil valores, tem mais de 100 mil linhas, então para ficar mais leve, a busca ser mais rápida, a gente coloca com um arroba. Beleza? Ponto e vírgula. O que eu quero agora? Qual o próximo valor? É a matriz. Qual é a tabela que a gente vai estar procurando? A gente quer o valor do Product Key e a gente quer saber o nome. O nome está onde? Está nessa tabela aqui, tabela produtos. Então, como a gente colocou o nome da tabela com o mesmo nome da aba, produtos, eu vou escrever aqui, produtos. Só de escrever, já vai aparecendo. Escrevi até o D, tá aqui, produtos. Esse aqui é o símbolo de tabela. Dou 2 cliques. Beleza, marquei a tabela produtos. Ponto e vírgula. Como é que eu sei se está certinho? É só a gente vir aqui, tabela produtos. Olha lá, tá marcada de vermelho, exatamente igual a cor que está na nossa fórmula. Vou voltar para cá, tabela estoque, vou apagar isso aqui, Toda vez que a gente muda de aba, de uma para outra, ele acaba escrevendo o nome da aba e coloca uma exclamação. Nesse caso eu não quero. Índice de coluna. Vamos voltar lá para o produto. Qual o índice de coluna que a gente quer? O nome do produto, ele está aqui, na coluna C. E como é que a gente faz para saber a coluna C? É só usar aquela fórmula col e colocar a primeira linha da coluna que a gente quer. Então, vou apagar esse produto aqui, porque isso indifere. A coluna C vai ser a coluna, vai dar o número 3, sendo na tabela de produtos, sendo na tabela de estoque, então é diferente. Eu posso colocar aqui, col, abro, parênteses, coloco C1, fecho parênteses, beleza, eu já sei que essa é a coluna C1 que vai me retornar o valor número 3.
ponto e vírgula, eu quero a correspondência exata, eu quero o valor exato. Eu venho aqui e coloco agora falso ou coloco o número 0. Vou colocar 0, fecho, dou um Enter, vai demorar um pouquinho, porque a tabela é bem pesada, então ele vai calcular todas as linhas e vai retornar esse valor pra gente lá no finalzinho. Deixa eu passar para cá para sair da minha cara aqui, ó. Beleza. Tá aqui, ó. Então quer dizer o quê? Que esse item aqui, ó, o item 2253, o nome dele é WWE Desktop Lamp Silver. É isso aí. Esse é o nome. Agora, outra informação que eu quero saber. Eu quero saber qual é a informação do... que era o loja. ID de loja. Então, o ID de loja é a mesma coisa. Então, vamos fazer novamente a fórmula aqui. Vou aqui pro lado, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, nome, loja. Um Enter. Beleza. Então, agora com a coluna já com o nome, eu vou chamar a fórmula. Igual proc v, abro parênteses, valor procurado. Vamos utilizar a técnica aqui do colchetes. Abro colchetes, já vou colocar o arroba porque eu só quero na linha e vou procurar, ó, Story Key, que é o código da loja que a gente quer, o número de chave da loja. Dou 2 cliques, beleza, Story Key preenchido. Não posso esquecer de colocar o colchete para poder fechar o valor. Ponto e vírgula, matriz. Qual a matriz de dados? Ela está aqui, ó, na lojas. A gente colocou o nome lojas na nossa planilha, então na nossa tabela. Vou procurar aqui, ó, lojas. Olha lá, lojas, já aparece aqui, ó. Dou 2 cliques, beleza. Número de índice, agora não tem como. A gente vai ter que voltar lá na planilha porque eu não me lembro mais qual é o número do índice do nome da loja. Então vamos lá na loja, ó, notem que já está aqui, ó, tudo marcadinho, bonitinho. Qual o número de... Ó, Story Name, deixa eu tirar esse aqui da frente. Tá na coluna E. Então vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então ela tá no número 5. Então na coluna 5. Eu vou apagar aqui o lojas que eu não quero e vou colocar aqui, ó. Abro parênteses, boto E1. Ih, caramba. Olha aí. E1. Apertei o número errado. Fecho parênteses. Clico no ponto e vírgula. Agora o que eu quero é o valor verdadeiro. Valor verdadeiro não, valor exato. Nesse caso, o valor exato é o valor falso. Coloco o número 0, fecho meu parênteses, vamos rezar para dar certo, dou um Enter, esperar um tempinho, porque essa planilha é pesada, meu computador não é tão rápido, e olha lá, beleza. Já marcou aqui, ó, o nome de cada loja que possui este produto aqui. E eu nem preciso voltar lá, ó. Esse produto aqui, ele tem nessas lojas. Então, de cara, agora a gente já pode fazer uma análise de dados. Então, vamos andar um pouquinho além do PROC-V? Rapidinho, uma análise de dados aqui. Eu venho aqui, ó, inserir, coloco aqui tabela dinâmica e marquei tudo, dou um OK e ele vai abrindo uma nova planilha, uma tabela dinâmica para a gente fazer rapidinho uma análise muito rápida desse estoque. Vamos aqui, minha tela de lugar, porque senão você não ia conseguir entender certinho. Então, vamos lá. O que eu vou colocar aqui? Eu quero o nome da loja, vou colocar aqui também o produto, vou colocar o produto no filtro e eu vou colocar o que eu quero. Aqui, ó, On-Hand Quantity. On-Hand Quantity é a quantidade disponível que eu quero. Então, eu coloquei aqui a quantidade disponível. Tá vendo que aqui agora, deixa eu mudar de novo minha câmera de lugar. Tá vendo que agora eu tenho aqui uma quantidade absurda. Por quê? Porque aqui está selecionado, ó, todos os produtos. E eu quero analisar um a um. Então, marquei aqui, ó, para filtrar vários. E agora vou colocar esse primeirão aqui. Beleza. Então, nessa loja aqui, ó, na Albany Store, eu tenho 15 unidades. Na Alexandria, eu tenho 12 e assim vai. Mais uma outra análise. Eu vou colocar aqui, ó, vou digitar aqui, ó, Aging, que é a quantidade de dias disso parado. Eu vou marcar e vou colocar nas colunas, ó. Coloquei em colunas, beleza. Então eu tenho aqui, eu tenho a quantidade total da Albany, eu tenho, em 7 dias eu tenho 15 produtos parados lá. Já na loja de Alexandria, esses produtos estão parados há 6 dias. Ó, 7 dias também na Albany e Alexandria. Em Amsterdã eu tenho 8 dias, quer dizer, em Amsterdã eu tenho um estoque menor, mas girou a menos dias. Ó,
Menos dias. Será que eu tenho algum aqui, ó, há 3 dias? Vou selecionar tudo, vou marcar aqui, ó, 1, 2 e 3. Nenhum. Deixa eu marcar aqui, vou botar só 3. Também não. Então, vou limpar. Beleza. O que eu tenho é só... Quero ver só os de 5. Vamos ver. Ó, 5, eu tenho a Contoso Catalog Store. Tem 30 unidades que girou a menos 5. Então, essa aqui girou menos. Esse produto girou numa faixa de tempo menor, foram 5 dias. Mas ele tem uma quantidade mais alta de produtos no estoque. Então, essa foi uma análise bem simples, bem rápida para a gente saber a quantidade. Se eu posso olhar para qualquer tipo de produto, né? Para outros produtos que eu tenho aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui. Todos os produtos que tem na planilha, vou marcar um outro aqui aleatório. A gente pode saber o Wave. Isso entre outros tipos de análise que a gente consegue fazer apenas criando um PROC-V para saber o nome e o tipo da loja. Então, se você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreve no canal, isso é muito importante para me motivar cada vez mais a estar produzindo esse tipo de conteúdo, mostrando para você como o Excel pode ser simples para você perder o medo de aprender sozinho. O próprio Excel te ensina, o próprio Excel, se você ler o que ele quer, e você clicar nas ajudas e tudo mais, pesquisar um pouquinho na internet, você vai aprender certinho como é que utiliza o Excel, mas não pode ter medo da ferramenta, você tem que perder esse medo. Eu vou te ajudar a perder esse medo, ainda vou explicar um pouquinho de logística, um pouquinho de análise de dados, através da minha experiência aqui. Então, se gostou, dá um like, se inscreve no canal e eu te vejo por aqui. Valeu!